Olá pessoal, dando continuidade ao nosso quadro Conversa de Consultório, eu tenho a oportunidade de trazer aqui o endocrinologista, Dr. Felipe Menezes, e ele vai tirar umas dúvidas que temos no consultório, dúvidas de você paciente, dúvidas nossas também como não endocrinologista. E eu começo perguntando ao Dr. Felipe, qual a sua visão como endocrinologista da obesidade? Certo. A obesidade é um tema super importante hoje em dia se tratar porque literalmente virou uma pandemia. A gente considera um indivíduo obeso quando ele tem um índice de massa corpórea acima de 30. Estima-se no censo de 2016 que o Brasil tem cerca de 626 milhões de indivíduos com obesidade. Quando a gente junta obesidade e indivíduos com sobrepeso, chega a 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Então, é um tema altamente importante, porque abaixo dos 40 anos, a principal causa de mortalidade é trauma. Acima dos 40 anos, o risco devido a risco cardiovascular, infarto e AVC. E a obesidade tem um grupo de doenças associadas que contribuem para o aumento desse índice de mortalidade cardiovascular. Felipe, esse é o assunto da nossa próxima pergunta. Quais são essas doenças relacionadas à obesidade? Que perigos elas podem trazer para a saúde da pessoa? E qual o limite do tratamento clínico para a obesidade? Ok, doutor Marcelo. A obesidade ela é associada a várias doenças. Uma delas é aquela famosa gordurinha no fígado, que você chega, não sente nada, vai para o consultório do seu médico, ele pede um ultrassom e quando vê, detecta. Qual o problema dessa gordura no fígado? Ela pode crescer cada vez mais e literalmente fazendo que a função do seu fígado não trabalhe bem. Fora a doença do refluxo, que a obesidade está associada, a apneia do sono, que é muito perigosa porque o paciente é geralmente aquele indivíduo obeso que começa a roncar muito. Então você, senhora, se tem um marido que ronca muito, tem que pensar em apneia do sono. E essa apneia do sono, o paciente, ele provoca a redução da saturação de oxigênio e ele pode ter um aumento da mortalidade cardiovascular também, de infarto e AVC. Perfeito. Então não é só a questão do peso, né, Felipe? É uma série de doenças relacionadas à obesidade, né, problemas no fígado, de pressão, de diabetes, né? Então são várias as situações que para alguns pacientes a cirurgia bariátrica é uma alternativa, para outros pacientes o tratamento clínico ainda pode ter algum sucesso. Então qual o limite? Qual é aquele paciente ainda que a gente dá para apostar no tratamento com medicação? Se tem medicação para perda de peso? Qual é a resposta dessas medicações? Como é que você vê isso como endocrinologista? Doutor Marcelo, em relação à questão do tratamento clínico para a obesidade, o principal é a modificação do estilo de vida associada à terapia medicamentosa. Todo paciente que a gente tem um índice de massa corpórea acima de 25 e tem comorbidade, ou um índice de massa corpórea acima de 30, a gente já pode iniciar o tratamento para a perca de peso do paciente. Porque essas drogas atuam em dois centros que a gente tem da obesidade. É o centro orexígeno, que é o centro da fome, e o centro anorexígeno, que é o centro da saciedade. Então, as drogas vão atuar no centro anorexígeno e também vão atuar, tem droga que atua a nível intestinal, também diminuindo a absorção de gordura. Quando o paciente ele tem um índice de massa corpórea acima de 40, é um paciente que a probabilidade de ele apresentar voltar a ter o peso normal com a dieta, atividade física e mesmo com a medicação literalmente a cada 100 pessoas só 5, ou seja, 5% conseguem voltar ao peso normal, mesmo fazendo dieta, atividade física e a medicação, quando tem esse índice de massa corpórea acima de 40. O paciente que tem a obesidade com índice de massa corpórea acima de 35, com a medicação, a gente dá um período de tempo para ver se o paciente ele consegue voltar ao peso normal. Quando ocorre falha, tanto na modificação do estilo de vida, quanto da terapia medicamentosa, a gente pensa em indicar a cirurgia bariátrica. Perfeito. Então é muito importante que quem esteja assistindo esse vídeo possa identificar qual é a situação
onde se cabe ainda um tratamento clínico e qual é a situação que se cabe uma cirurgia. De uma forma geral, a relação do peso com a altura, que chama isso aí de IMC, né? Então você tem seu peso, tem sua altura e tem um cálculo para calcular esse índice de massa corporal. Então se tiver acima de 35, é um paciente que ele pode ser candidato à cirurgia bariátrica, porque a grande maioria dos estudos mostra que nesse grupo de pacientes, não é isso, Felipe? O tratamento clínico já não tem uma eficiência tão grande. Ele até, em alguns pacientes, consegue fazer com que haja perda de peso, mas não consegue fazer com que essa perda de peso seja contínua. Na verdade, esse paciente precisa, muito além do controle de peso, mas controle das doenças relacionadas à obesidade. Ele precisa perder pelo menos 10 a 15% do peso dele para controlar esses problemas. E a cirurgia bariátrica é uma possibilidade que existe de controlar essas doenças com essa perda de peso e manter essa perda de peso. E no protocolo da cirurgia bariátrica, Felipe, tem lá que precisamos ter uma avaliação do endocrinologista. Exato. Não é só uma questão protocolar. Eu, como cirurgião bariátrico, eu vejo que é muito importante, é mais seguro para o paciente e está relacionado intimamente aos resultados, essa união entre o clínico e o cirurgião. E eu queria saber, Felipe, qual é o papel do endocrinologista no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica? E se precisa, desculpa, aproveite antes de você responder, aproveite e diga, nesses pacientes que operam, eles devem retornar no endocrinologista, então não é só uma questão de um laudo, é que eles precisam de uma avaliação e precisam uma continuidade do seu acompanhamento com o endocrinologista. Exato. Doutor Marcelo, muitos pacientes perguntam para mim assim, doutor Felipe, às vezes essas vitaminas que vocês passam, principalmente no pós-operatório da cirurgia bariátrica, são muito caras. E eu falo para os pacientes, mais caro é você usar um remédio de pressão, um remédio para o diabetes, um remédio para o colesterol e vai juntando, porque a obesidade ela faz parte também de uma síndrome metabólica, que é um conjunto de pacientes, e geralmente a obesidade está associada à pressão alta, ao diabetes, a um colesterol alto. E então, esses remédios que o paciente utiliza, muitas das vezes, são muito mais caros do que você gastar com vitamina. Fora que a obesidade não é questão de estética. Você, literalmente, voltando ao seu peso normal, você reduz cerca de 2 vezes ser diabético, 3 vezes risco de ter um infarto e um AVC. Então, é fundamental esse acompanhamento, tanto antes para indicar bem a cirurgia, como no pós-operatório, porque o paciente, como o senhor sabe, a cirurgia é uma cirurgia que muitas vezes tanto é restritiva como desabsortiva. Tem dificuldade da questão da absorção de nutrientes, de vitaminas, e que a gente tem que fazer uma reposição para o resto da vida nos pacientes. Fora que, o que é que a gente vê na prática? Que a maioria dos pacientes, eles têm reganho de peso, voltam a ganhar peso, que não faz o acompanhamento com o cirurgião, do aparelho digestivo, com o endocrinologista, com o nutricionista, que eles simplesmente, quando eles não continuam o acompanhamento, muitos deles voltam com reganho de peso. Então é fundamental que o acompanhamento seja para o resto da vida. Felipe, uma curiosidade que os pacientes sempre têm em consultório. Como é que você vê o questionamento que eles fazem relacionando ao metabolismo ser lento com o fato de ser obeso? Existe esse metabolismo lento? O mecanismo da obesidade são 2. Um é porque quando você pega a célula de gordura, o adipócito, de um indivíduo obeso, ele é grande e é disfuncional em relação ao indivíduo que tem um índice de massa corpórea normal, e que é um adipócito pequeno e com alta eficiência. E o outro mecanismo é que a gente tem 2 tipos de tecido adiposo. A gente tem o tecido adiposo subcutâneo periférico e o tecido adiposo visceral, que é o que aumenta o risco cardiovascular. Quando é a teoria do transbordamento, quando a nossa gordura acumula no tecido subcutâneo periférico, o excesso dela vai para o visceral. Então, assim, esses são os 2 mecanismos principais para a obesidade, fora também que a microbiota intestinal do indivíduo obeso,
é diferente da microbiota do indivíduo normal, que tem um índice de massa corpórea normal. Por isso que tem vários estudos agora da indústria também farmacêutica em relação dos probióticos. Infelizmente, atualmente, a gente ainda não sabe, não tem um estudo que diga qual a dose do probiótico mais adequada e quais são as bactérias mais adequadas para tentar mudar a flora intestinal, ser um mecanismo de perca de peso, mudando a flora intestinal dos indivíduos obesos. Isso ainda encontra-se em estudo. Perfeito, Felipe. Então, recapitulando o que conversamos da problemática da obesidade, que hoje é uma pandemia, de várias doenças relacionadas à obesidade, muitas vezes encurtando a vida dessas pessoas, que o tratamento clínico tem um limite, em especial para os pacientes com índice de massa corporal, que é a relação do peso com a altura, acima de 35, que é muito importante esse acompanhamento pré-cirurgia bariátrica para ajuste do metabolismo antes da cirurgia e que haja um retorno do paciente no endocrinologista. Afinal, Felipe, a obesidade é uma doença crônica. Exato. A cirurgia como tratamento clínico são boas opções para se enquadrar em cada caso. O paciente vai continuar com células de obeso, eu posso chamar assim, não é isso, Felipe? Os adipócitos. Então ele vai continuar com célula de obeso e se ele não tiver um acompanhamento multidisciplinar, há uma grande chance de voltar no endocrinologista, dessa vez, em vez de só ser controle, mas sim para ajustar um peso que está sendo ganho. E aí o tratamento clínico talvez seja uma opção nesses pacientes que reganham peso depois da cirurgia. Felipe, para fechar essa nossa conversa de consultório, eu queria que você conversasse conosco a respeito da cirurgia para diabetes. Né? Que todo paciente que tem um IMC acima de 35 que vai para cirurgia bariátrica, que ele for diabético, que corrobora com a necessidade da cirurgia, a gente chama isso aí de cirurgia bariátrica, ele tem ou não diabetes. Mas quando a gente fala de cirurgia para diabetes ou cirurgia metabólica, a gente está se referindo àquele paciente que tem um IMC entre 30 e 35. Então, nesse grupo aí, eu vou te fazer a pergunta. Cirurgia para diabetes nesse grupo, quando é bem-vinda para o endocrinologista estar indicando? Qual o paciente, qual o limite do tratamento clínico para diabetes, qual é o paciente que deve ir para uma cirurgia para diabetes? Vamos lá. Como a gente falou, a obesidade está muito associada ao diabetes. Eu diria, melhor sendo preciso, o principal fator de risco para o diabetes hoje, tipo 2, é a obesidade. Então, eles estão intimamente relacionados, a obesidade com diabetes. Então, em relação à cirurgia metabólica, geralmente quando o paciente ele não tem o controle adequado, usando todas as medicações, todo o nosso esquema terapêutico, um paciente de difícil controle, que também não está obtendo um controle da outra parte do metabolismo, do colesterol, da pressão, um controle em geral, a gente pensa também, e o controle do diabetes, em fazer a cirurgia bariátrica. Por quê? Uma perca de peso tende à remissão do diabetes, o controle da pressão arterial, o controle dos níveis de lipídios do paciente, tá certo? Porém, assim, lembrar que a pessoa também, doutor Marcelo, tem que querer mudar, que é isso que eu falei em relação ao reganho de peso. Não adianta o indivíduo chegar e querer levar a vida que ele levava como ele comia antes, para posteriormente ir após a cirurgia. Perfeito, Felipe. Então você apontou pontos muito importantes para aquele paciente que está com a pretensão de fazer uma cirurgia bariátrica, para aquele paciente que está no conflito da obesidade, para aquele paciente que precisa dar um start na vida, tomar decisões e precisa criar uma consciência de tratar a sua doença, seu problema, seja ele com um clínico, seja ele com um cirurgião, mas que ele tome a decisão de fazer um tratamento, afinal isso aí vai impactar diretamente na qualidade e no tempo de vida. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa no consultório. Hoje tivemos o prazer de ter um dos endocrinologistas mais renomados da nossa cidade, Dr. Felipe Menezes, e espero seus questionamentos, suas dúvidas e suas propostas para as nossas próximas conversas. Obrigado e até o próximo vídeo, até o próximo momento com vocês. Um abraço.